Quem está aqui conosco para poder explicar o que esses nossos amiguinhos são capazes de farejar é o doutor Marcelo Girundi, que é diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Em 1980, na década de 80, vários trabalhos, vários estudos começaram a surgir em universidades, como a Universidade de Calgary, no Canadá, algumas universidades inglesas e em outros lugares. Hoje nós temos trabalhos produzidos, inclusive no Brasil, que mostram que os cães podem desempenhar papéis importantes, tanto no diagnóstico, na detecção de algumas doenças, como no auxílio desses pacientes portadores de doenças. Então é uma situação interessante que tem crescido muito no mundo, exatamente porque eles têm disponíveis um faro, uma capacidade olfativa muito maior do que o homem. E tem raças específicas para isso? Tem raças específicas. Normalmente, um ser humano teria em torno de 50 milhões de células olfativas no nosso nariz. O cão tem cerca de 200 milhões de células no seu focinho. Seria 4 vezes mais, mas não é isso, não. Essas células que ele tem são altamente especializadas, porque o faro dele, a capacidade olfativa dele, é 100 mil vezes superior à do homem. Nós sabemos que hoje algumas raças são mais definidas em relação a esse olfato e específicas para alguns tipos de doença. Por exemplo, na detecção do câncer e também no acompanhamento do diabetes, que seria em caso de hiperglicemia, quando a glicose sobe muito, ou quando a glicose desce muito, que é a hipoglicemia, que talvez é até uma situação mais grave. Os cães da raça Labrador e Akita são mais especializados nisso. Nós não sabemos por quê, Não existem evidências mostrando, mas nós sabemos disso. Em estudos também que existem, por exemplo, em relação à epilepsia, existem estudos interessantes que mostram que o cão pode prever uma crise de uma criança epilética. E isso acontece em vários estudos aí, mostrando que 40 segundos antes e até 5 horas antes dessa crise, ele pode dar alguns sinais mostrando que a criança vai ter uma crise epilética. Ele começa a lamber desesperadamente a criança, ou ele late, ou ele tenta chamar alguém. E em trabalhos que foram acompanhados, isso realmente acontecia. Mas não é o caso, por exemplo, de uma mãe que tem uma criança epilética adquirir um cão agora com essa finalidade. Exatamente, de jeito nenhum. Não existem estudos ainda embasados, e randomizados a longo prazo que comprovem que isso aí é importante. Mesmo porque o treinamento desses cães é altamente especializado. São treinamentos a longo prazo. Muitas vezes um cão desse, para você prepará-lo adequadamente, demora aí 4, 5 anos de treinamento. A gente vê nos Estados Unidos que tem hoje o desempenho dos cães com os cegos já é uma coisa muito tradicional. Existem filas de espera para você conseguir um cão altamente treinado, para ser os olhos adequados. Nós imaginamos que para essas doenças possa até evoluir para isso aí, mas ainda vai demorar um tempo e no momento não é aconselhável. Mas eu acho que é uma luz no fim do túnel, que as coisas estão mudando, que as coisas estão evoluindo, e nós temos que ficar atentos a isso. E os cânceres que eles são capazes hoje de diagnosticar, quais são eles? Existem vários tipos de câncer que já foram estudados, Os que a gente vê mais trabalho mostrando hoje no meio científico é o câncer de pulmão, que o cão pode detectar através da respiração, do hálito dessa pessoa, Esses cânceres de pulmão existem sinais que mostram até 99% de positividade quando um cão é treinado e detecta aquele determinado odor. Eles conseguem farejar porque esses tumores, eles produzem determinadas substâncias que nós chamamos de VOCs, que seriam compostos orgânicos voláteis. São substâncias degradadas do próprio metabolismo daquele tumor. O que é um câncer? Um câncer é um crescimento anormal de células. E esse crescimento anormal produz essas substâncias. Então esses cães são treinados a detectar esses odores que para nós, seres humanos, é completamente imperceptível. E eles conseguem fazer isso. Então existem bons trabalhos aí mostrando em relação ao câncer de pulmão, por exemplo, câncer de próstata, até 98% de positividade, o câncer de bexiga também, eles detectam através do odor da urina.
essas substâncias voláteis estão presentes na urina do paciente. Então é possível eles detectarem também nessa situação, né? Outros cânceres, como o câncer de mama, o câncer de intestino grosso, o câncer de ovário, também já foram testados. Tumores como os cânceres de pele, o melanoma, que é um tumor extremamente maligno de pele, né? Alguns cães já foram treinados com fragmentos desse tumor, a sentirem o cheiro do fragmento do tumor e conseguiram detectar na população normal pacientes portadores de melanoma. Com uma chance bem alta de acerto, né? Com uma positividade alta, 60%, 70% no caso dos melanomas. Por exemplo, se a gente quisesse hoje falar em desenvolver alguma máquina que fosse capaz de se assemelhar, né, ao que os cães fazem. Letícia, essa pergunta sua é muito interessante, porque o homem é o maior imitador que existe, né? O homem gosta muito de imitar as coisas e principalmente, né, as coisas que Deus criou. Então, hoje nós tentamos fazer, por exemplo, uma máquina de hemodiálise imitando o rim que nos foi dado por Deus, né? Nós fazemos um ventilador, uma respiração artificial, né, baseado nas trocas gasosas e no pulmão que nós temos. Então os homens já estão pensando nisso, né? Os cientistas já estão pensando em fazer máquinas, né, especializadas em detectar odores, né, extremamente potentes, né, como se tivessem lá essas células, né, as células do olfato, que pudessem detectar essa substância. Isso seria realmente maravilhoso. Então eles estão estudando essa capacidade que o cão desenvolveu, que ele desenvolveu ao longo do tempo dele, ou das próprias características que esse cão tem, exatamente para que isso a longo prazo possa ser um projeto de uma máquina que nos ajude na detecção. Então, assim, de qualquer maneira, a gente pode ver isso, de certa forma, como algo revolucionário, né? Uma descoberta revolucionária. Ela é evolucionária e revolucionária, né? Eu diria mais evolucionária, porque o que é? Ela faz parte da evolução da tecnologia, né? É lógico que, para nós que não estamos acostumados com isso, e você está vendo um outro espectro, você vai achar que é revolucionário. E é realmente muito interessante a gente ter essa possibilidade. Eu imagino, eu vejo hoje, que isso é um dado a mais, né? Que mostra que um grande amigo nosso como o cão pode nos fornecer cuidados e coisas muito interessantes, como ele tem feito ao longo do tempo para a humanidade. E é uma forma também da gente se posicionar, né, de proteger os animais, de defendê-los, né, e de ver que tanta coisa pode surgir desses estudos científicos. Então, eu acho que nós temos que ficar animados com isso.